Olá, turma! Nesse vídeo daremos início à nossa sequência de videoaulas sobre MySQL. Tá? Então, iniciaremos com a instalação do MySQL ou MySQL para Windows. Então, site oficial mysql.com. Então, logo na página inicial, nós temos a opção Downloads. Ao clicar nessa seção, podemos navegar na página até chegar na opção de escolha para o SGBD da comunidade, ou seja, a edição gratuita. Então eu vou clicar nessa opção, ele vai me levar para essa outra página com algumas opções de download. Então eu vou seguir solicitando o servidor da comunidade. E aí a versão atual que está correndo na gravação desse vídeo, a versão 9, mas isso segue de forma semelhante para versões anteriores, como por exemplo a versão 8. Então aqui eu tenho três opções. Eu tenho um instalador, eu tenho ele zipado para instalação ainda, e eu tenho ele já com algumas opções de depuração, binários de depuração e alguns testes em relação à instalação. Então eu vou manter a primeira opção, que seria o instalador de fato, Windows, e vou clicar para efetuar o download. A fins de gravação de vídeo, eu não vou mostrar o download para não perder tempo com isso. Então eu já fiz o download do arquivo. Ao clicar aqui, ele vai te mandar para uma outra página e você vai simplesmente clicar aqui que não quer fazer login, apenas baixar o arquivo. Caso você tenha uma conta ou tenha a intenção de se cadastrar para fazer parte da comunidade, etc., e ter acesso a mais alguns recursos, você pode ficar à vontade para fazer seu login também. Então, clicando aqui, ele vai baixar o arquivo. Ao baixar o arquivo, você vai simplesmente efetuar 2 cliques no arquivo de instalação. Então, ele vai abrir dessa maneira aqui para você. Tá? Perguntando se você deseja executar, então você vai dizer que sim. Aí ele vai inicializar aí o instalador do MySQL. Tá? Então, o processo de instalação do MySQL em si ele é muito simples. Existem, porém, algumas configurações que você pode ou não alterar de acordo com a sua necessidade. E aqui nós faremos uma instalação padrão. Então, eu vou repassar alguns itens, mas eu não vou me preocupar em estar configurando elementos específicos do SGBD. Apenas uma instalação para que nós possamos utilizar em ambientes para desenvolvimento. Tá? Se nós tivéssemos uma instalação no servidor de produção, isso logicamente teria mais alguns detalhes, alguns pontos a serem especificados. Então, logo no início do processo de instalação, nós temos aqui um assistente que vai nos orientando durante todo o processo. Ele pergunta qual é o tipo de instalação que nós queremos. Então, a primeira opção será apenas a instalação do servidor, ou seja, do SGBD. Então, normalmente em produção nós escolhemos essa opção, tá? Mas eu posso também escolher apenas o cliente, o client. E aí o que acontece? Nessa opção, nós então não teremos o servidor de fato, apenas teremos a biblioteca capaz de se conectar como cliente a outro servidor, seja localmente ou seja na minha rede. Aqui nós temos a opção completa com tudo, tá? Então vai instalar todos os produtos dentro das opções. E aí isso vai além do servidor, porque eu vou instalar também todo o ferramental que vem ou que tem anexo aí ao SGBD, que eu não sou obrigado a instalar, mas aqui para fins didáticos nós instalaremos para que a gente perceba o que nós temos a nível de ferramental. E eu ainda posso fazer uma instalação customizada, onde eu vou selecionar detalhes das opções que eu quero e que eu não quero. Então, para nós aqui, ficaremos com a versão completa e avançaremos aqui. Então, observe que ele vai instalar o servidor, tá? Que é o que o nosso maior interesse, né? Ou seja, o nosso alvo principal. Mas nós temos ainda o shell, que seria o terminal, né? Nós temos um roteador, que diz respeito à configuração de rede, etc., encaminhamentos, a documentação, alguns exemplos. Além disso, nós também temos a ferramenta gráfica, que é o Workbench. Então, tudo isso será instalado junto do nosso servidor, tá? Então, eu vou pedir para executar, ele vai executar item a item. Isso pode variar de acordo com a configuração do seu computador, obviamente. Então, em alguns cenários nós teremos uma instalação um pouco mais rápida, e outros cenários nós poderemos ter uma instalação que demore um pouco mais, tá? É normal, isso vai de acordo com a configuração do seu sistema operacional e também do seu hardware, né?
Então, nós sabemos que softwares têm dependências e essas dependências podem ou não já estar instaladas no seu computador, e aí, naturalmente, isso pode ser mais rápido ou mais lento, tá? Então, é só aguardarmos. Observe que todo o processo ele é interativo, então ele vai te mostrando em que etapa ele está e o percentual daquela etapa que ele está trabalhando. Então, 52%, 53%. Isso facilita bastante. Inclusive, a gente observa que, além de simples, o instalador ele é relativamente leve, né? Então, não vai consumir muito recurso da sua máquina, pelo menos não nesse cenário. Se a gente estivesse falando de uma instalação ou de uma configuração de um servidor, aí talvez a gente tivesse mais alguns pontos relacionados a desempenho. Mas aqui, a nível de máquina apenas para desenvolvimento, testes e implementações, vamos colocar no cenário de desenvolvimento especificamente, a gente não vai ter nenhum tipo de comprometimento do computador em relação à quantidade de recursos. Então, nós só precisamos aguardar um pouco, tá? Ele está gerando arquivos, organizando os arquivos, definindo os diretórios e organizando para que tudo funcione ao final do processo. Dando continuidade, após a conclusão das etapas anteriores, pressionamos o botão Next e então nos deparamos com o início da configuração, né? Então, primeiro a instalação. Após a instalação, daremos continuidade com a configuração dos produtos que foram instalados. Então, observe que ele lista os três: o servidor, o roteador e os exemplos. Então, nós vamos iniciar. Ele vai perguntar qual é o tipo e, sobretudo, questões relacionadas à rede. Então, sobre o tipo de configuração, nós temos basicamente 4 opções. O primeiro, que já vem marcado, que é aquele que diz respeito à máquina de desenvolvimento, tá? Que é o nosso caso. Aqui, se eu estivesse instalando realmente um servidor de produção, tá? Aqui, se eu estivesse instalando um computador dedicado apenas para o MySQL, então há uma diferença. Instalar um servidor de produção quer dizer que será um servidor real, mas ele pode estar compartilhando outros serviços com o sistema operacional. Nesse caso específico, nós estaríamos dizendo que, olha, essa máquina será exclusivamente um SGBD ou um servidor MySQL. Então, isso quer dizer que aqui eu vou estar dando permissões para que ele consuma mais recursos da máquina e pense que vai estar só esse serviço e ele é a única prioridade que nós temos nesse computador. E, por fim, nós podemos fazer uma instalação manual, onde nós vamos definir alguns detalhes de configuração. Isso também não é importante para a gente agora. Então, manteremos máquina de desenvolvimento e aqui ele fala sobre rede, tá? Então, observe, ele sugere que você já deixe marcado, tá? Protocolo TCP/IP, a porta padrão do MySQL, tá? Que é a 3306. Então, observe que eu posso mudar a porta, posso, mas eu só devo fazer isso se eu tiver um motivo muito específico, tá? Para fazê-lo. Então, os serviços, os sistemas operacionais e os aplicativos, principalmente esses que têm maior relevância, eles já possuem portas que são portas chamadas porta padrão. E a gente não deve fazer essa alteração a não ser que a gente tenha um motivo muito específico, ou porque conflitou com outro serviço instalado, ou por questão de segurança em cenários bem específicos. Então, lembrando que nós não temos, tá, garantia de segurança apenas por alterar o número da porta, tá? Então, essa alteração de porta no cenário de segurança, ela envolve algumas outras questões complementares, mas que fogem do escopo desse vídeo. E aqui também ele pede que a gente já deixe habilitado a regra no firewall, no caso do Windows, para que esse servidor já possa ser acessado por outras máquinas na rede. Então, fica a seu critério manter ou não essas opções. Então, aqui para baixo seria questão relacionada à memória compartilhada, pipes, isso foge um pouco do nosso escopo, então manteremos a instalação padrão. Avançando, ele pergunta sobre o método de autenticação, tá? Então, para quem não sabe, o MySQL passou por umas alterações significativas depois da versão 5. Então, a versão 5 ela é uma versão consolidada no mercado, né? Então, muito utilizada e muito antiga também. E aí,
a partir da versão 8, houve uma alteração no mecanismo de autenticação. Então, ele pergunta se você já quer utilizar o novo, que é mais forte e é inclusive recomendado, ou se por algum motivo que seja você quer usar o mecanismo de autenticação anterior, aquele que é legado. Então, a não ser que a gente tenha um motivo muito específico, a gente não deve alterar, deve manter sempre o processo mais robusto de autenticação. Quando a gente fala de segurança, isso é sempre importante. Então, seguindo aí, ele pede que a gente defina a senha do usuário administrador, que no caso, o usuário root. Então, eu vou colocar aqui, a fins didáticos, a senha também root. Tá? Importante lembrar que essa senha em produção nunca deve ser tão simples, muito menos o mesmo nome do usuário. Tá? Então, é recomendado que eu coloque uma senha muito mais forte, com no mínimo 8 a 10 caracteres, utilizando letras, números, maiúsculas e minúsculas, inclusive com pelo menos um caractere especial. Isso é o mínimo que a gente pode ter em relação à senha para ser dita razoavelmente segura. Eu também posso aqui acrescentar contas de usuários adicionais, então nesse contexto não vou fazer, vou simplesmente seguir. E aí aqui eu tenho questões relacionadas ao serviço que será habilitado no sistema operacional, né? Então, vem marcado por padrão que eu configure o MySQL Server como um serviço do Windows, então ele vai ser inicializado junto com o sistema operacional, se eu deixar marcado também essa caixinha aqui, e ele sugere já um nome, tá, para o serviço que eu também posso alterar, fica a meu critério, tá? Além disso, ele pergunta se eu quero manter na conta padrão do sistema esse serviço que é recomendado, ou se eu quero criar um usuário específico naquele sistema operacional só para ficar responsável por esse serviço em questão. Então, isso tem muito mais a ver com gestão do sistema operacional e redes do que de fato com o MySQL. Então, nós manteremos também o padrão e avançaremos. E aí ele fala sobre permissão de arquivos, né? Então, ele aponta o diretório, então onde os arquivos que vão representar os dados que vão ser manipulados e armazenados pelo MySQL ficarão. Então, no Windows, o padrão é Program Data, MySQL, a versão do MySQL /data, tá certo? Então, você vai manter aí, e aí ele pede que você confirme que vai garantir para ele acesso completo, tá, a todos os arquivos que vão estar dentro dessa pasta, e você pode não dar acesso, não, eu não quero, eu mesmo vou gerenciar essas permissões, ou eu quero tá sempre verificando e configurando manualmente os níveis de permissão. Então, nós vamos manter o acesso full garantido, que é o padrão, já que você quer apenas uma máquina de desenvolvimento. E, por fim, nós vamos executar todas as configurações que definimos. Então, ao clicar no botão Execute, ele vai inicializar, configurando todos os itens que nós definimos durante todo o processo. E após essa conclusão, então, o nosso SGBD já vai estar apto à utilização, tá? Então, finalizamos. Observe, tá? A configuração foi finalizada e veja que nós temos aqui todo o detalhe, então tudo ocorreu como deveria, e ele ainda me dá aqui nessa outra aba o log detalhado do que ele executou. Então, finalizando, por aqui nós temos já MySQL instalado e funcionando, pronto para utilização em ambiente Windows. Após a conclusão da instalação, então ele segue com o nosso assistente para teste de configuração. Então, ao inicializar esse teste, ele detecta o SGBD que foi instalado, ou seja, o servidor. Ele avisa aqui status funcionando, e ele pede a senha do usuário administrador, que é o root, para que a gente possa testar se está tudo configurado. Então, você vai testar, a sua conexão foi bem sucedida, você vai então avançar. Ao concluir essa conexão, tá? Ele vai executar então os scripts que vão criar os exemplos para você na sua instalação. Então, ao executar, ele vai criar todos os exemplos lá que já vem, porque a gente optou pela instalação completa, e por fim ele vai realmente finalizar a instalação e a configuração de todos os itens que nós definimos. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.